Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestido de trajes santos. A voz do Senhor ouve sobre as águas. O Deus da glória treveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o Sírio como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças dar a luz e desnuda as florestas, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. O Senhor é bom e todo o tempo. Leia esse salmo para vocês, Salmos 29, sobre a voz de Deus. E eu amo muito, já que meu trabalho requer voz. Como estão? Obrigado por permanecerem. Eu estou surpreso por quantos ficaram. Quando tu arranjas tempos para Deus, Deus arranjará tempo para ti. Tem alguém que não esteve aqui de manhã e só chegou à tarde? Levante as mãos. Bem-vindos, bem-vindos. Sinceramente, muito obrigado por terem vindo. Amam a Deus. Vamos contar até 3, vamos dizer todos juntos: Deus, nós te amamos. 1, 2, 3. Deus, te amamos. Pai, nós te amamos. Pai, nós te amamos. Agora vamos tornar isso pessoal. Ao conto de 3. Vamos ver se entenderam o que é pessoal. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. E eu amo Deus e também o gosto. Tem algumas famílias que nós amamos, mas não gostamos. Queremos que não nos visitem. Eu gosto de Deus. Ele é uma pessoa muito boa. Eu já estou a Deus algumas dores de cabeça e várias outras, mas Deus nunca me deu dor de cabeça. Não trabalho. E eu agradeço a Deus por ser muito bom comigo. E eu verdadeiramente gosto de Deus. Eu quero ver o seu rosto. Se eu não ver o seu rosto, vai ser a minha culpa e não a dele. Está claro? Se eu não ver a face de Deus, será minha culpa. Todas as pessoas perdidas será sua culpa ou suas culpas. E todos salvos será a culpa de Deus, se posso colocar desta maneira. Alguém aqui não é adventista do sétimo dia? Estamos em linha, online. Bem-vindos todos online, seja onde forem que estiverem. Obrigado por se juntarem-se a nós e o Senhor vos abençoe. Antes de entrarmos em perguntas e respostas, deixa-me vos dizer bem diretamente, bem brutamente, eu me diverti muito com vocês. É bruto o suficiente? É verdade, sempre vos lembrarei. Não importa o que fazes, se tens filho, se não tens interesse ao ir ao céu, pelo menos prepara as crianças para ir ao céu. Estão comigo? Quer ficar? Fica. Prepara as crianças para se encontrarem com Jesus quando voltar. E eu vos aconselho, fazem tudo para ir ao céu. Não é a salvação pelas obras, porque ele mais nos diz que isso exige nossa colaboração. Nós temos que colaborar com Deus. E essa colaboração é visto num texto muito comum. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, Deus, e deu o seu Filho para aquele que crê. Aqui está a fórmula. Deus deu tudo de lá em cima.
E nós temos que render tudo daqui de baixo. Tudo do céu e tudo da terra. Essa é a fórmula para que isso funcione. Não temos que ter tudo de cima e alguns de baixo. Entrega-te tudo. Marcos 12, 28. Aproximou-se dela um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as suas forças. O que significa tudo, toda? Se ama Deus com todas as suas forças, não tem mais forças para servir a Satanás. Se ama Deus com todo o seu coração, não tem espaço para Satanás. Muitos de nós amamos a Deus com 90% do nosso coração, ou 98%, e 2% é tudo que Satanás precisa para nos derrubar. Ou 1%, ou 0,000 alguma coisa, é tudo que ele precisa para destruir uma vida. A entrega deve ser completa. Não digo isso várias vezes. Ok, nós vamos agora pegar algumas perguntas. Eu espero que não vão apenas fazer perguntas que vos satisfaz. Considerem fazer uma pergunta que vai abençoar a todos quando a resposta foi dada. E em toda circunstância não podemos ser orgulhosos. Deus disse que a vida é muito dura, porque sempre teve que submeter os seus desejos. Primeiro para agradar o seu pai e colocar agradar todos os humanos. Esse é o testemunho em João 8:29. E aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado, o que lhe agrada. Pensam, tudo ou sempre. Jesus nunca fez nada para agradar-se a si mesmo. Pense nisso por alguns segundos. Jesus nunca fez nada para agradar-se a si mesmo. E eu sempre faço. Olha o que a Bíblia fala em 1 João 3:22. Qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a recebermos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E Jesus disse: eu sempre faço o que é agradável a meu Pai. Deixa-me também dizer, Deus não é uma doutrina. Deus não é uma teoria. Deus é uma pessoa. Agora, nós como pessoas pensamos em 3 dimensões. Posso imaginar isso, posso imaginar aquilo, posso imaginar isso, posso imaginar isso. Em 3 dimensões, cheirar, pensar e sentir. Mas isso não significa que Deus é assim. Jesus veio, o Espírito não tem sangue, carne, como vocês me viram. Mas também diz que Jesus é Espírito. Como é que Deus realmente existe? Nós não sabemos, mas o que sabemos é: Ele fica feliz, fica triste, é longânimo, é misericordioso, Ele perdoa, mas não sabemos precisamente como é que Deus existe. Tudo que sabemos é: Ele existe. Como pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. A despeito que muitas adventistas acreditam, o Espírito Santo é uma pessoa. Deixa-me acrescentar um pouquinho mais. É divino. O Filho é divino. Deixa-me orar. Ao fazer essa introdução, guarda minha mente, por favor, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vai para Gênesis 1 rapidinho. Bem rápido. Tá muito lento, muito lento. Já encontrou? Muito bem. Tá aí no princípio. Tá no princípio.
é uma maneira de batutar no princípio. Gênesis 1. Vamos ler o verso 1. Não leiam, digam apenas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus aí, Elohim, é plural. Vamos ler o verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Concentram. Nós temos aqui nós, é singular ou plural? Nosso, é plural ou singular? Nós temos aqui uma pluralidade em Gênesis 1, 26. Olha para a palavra, façamos, é plural, faremos a nossa, isso é plural. Imagem é singular. São plural, são muitos, mas tem uma imagem. Divindade. O Pai é divino, o Espírito Santo é divino, o Filho é divino. Todos têm uma imagem. Isso tem 3 personagens diferentes. Agora vai para o verso 27 também vê algo interessante. Criou, pois, Deus, o homem, a sua. Agora temos a sua. Que quer dizer que dos muitos dos nossos, no verso 26, olha que falamos, façamos o homem na nossa, é plural, mas no 27, Deus criou a imagem na sua imagem. Que quer dizer que um dos muitos realmente criou. É muito cedo para vos perder. Estão me seguindo? Um dos façamos, da nossa, realmente criou. Mas todos estavam envolvidos. Então temos uma pessoa representando um grupo. Vamos para João 1. João 1, verso 1. Tem que dizer isso sem muita volta. Já encontrou, professora? Muito bem. No princípio, qual é a palavra? Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora, nós temos aqui palavra e Deus. Claramente, nós temos dois. Porque a preposição estabelece relações especiais. Eu estou consigo. Eu estou por trás da mesa. Eu estou na lua. Eu estou no quarto. As preposições expressam relações num certo espaço. No princípio era a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então o que é que temos é pluralidade e igualdade. Mais do que um, mas igual. Uma imagem, uma divindade. Verso 2. Ela estava no princípio com Deus. E o conceito aqui é repetido. Tem mais de um. Agora, verso 3. Agora, todas as coisas foram feitas por Ele. É similar com Gênesis 1, versos 26 a 27. O 26 diz, façamos o homem à nossa imagem. E o 27 diz, a sua imagem. Então, Deus, no João, um deles criou. Olha para o verso 10. Estava Ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Fez a criação. Agora vamos ouvir ao Deus, ao próprio Deus, ao Pai. Ele próprio, o Pai. Vamos para Hebreus capítulo 1. Muitos não acreditam nisso. Isso é catastrófico. Se não acredita no Espírito Santo, não pode ser salvo. Se alguém não tem o Espírito do Senhor, não é dele. É o Espírito em mim e em ti que nos identifica como filhos de Deus. Já encontramos em Hebreus 1, vamos ler a partir do verso 8. Esse aqui é o Pai falando. Mas do Filho diz,
O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro da equidade é o cetro do seu reino. Veja, ele chama ao Filho de Deus. O teu trono, ó Deus, esse é o Pai falando. É para sempre e sempre. O que significa para sempre e para sempre? Eterno. O Pai está comentando na natureza eterna do Filho. O que mais o verso diz? O Pai diz que o que é para sempre? O seu trono. Se tens um trono, quer dizer que tens o quê? Tens um reino. Muito bem. Um reino. O seu trono, ó Deus, é para sempre. O cetro da equidade é o cetro do teu reino. Ele menciona o reino especificamente. Deus tem um cetro e o cetro é justiça. Por isso é que Paulo escreve em 2 Timóteo 4, verso 8: Desde agora a coroa da justiça me aguarda, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Atos 17:31, porquanto terminou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão, para que ordenou isso ressuscitando dentre os mortos. 2 Pedro 3:13, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Agora, vamos ler o verso 10 de Hebreus capítulo 1. Você teme, o que diz? E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus são as obras das suas mãos. Não diz nossas mãos, e é o Pai que está falando. Apesar que Jesus fez para ele, sim, Jesus é um agente do Pai na criação e também na redenção. Sim, Cristo é o agente do Pai. O Pai diz claramente são as obras das suas mãos. Deixa-me perguntar isso. O Pai reconhece aqui o Filho como eterno? Sim. Olha para Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, 1 João 1, o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. João diz que aquele ser nós apalpamos, nós o vimos. Vai para João 3. João 3, eu estou pulando texto a texto, espero que compreendam essa viagem bíblica. João 3, olha o que Jesus diz para Nicodemos. Ele diz aleluia pelo Espírito Santo. Esse é Jesus falando. Já encontrou João capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer que quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que... Agora, devagar, termine. Que é nascido do Espírito. Agora, nascer do Espírito quer dizer o quê? Nascer do Espírito. Ouvi, alguém disse novo nascimento. Uma palavra para isso. Conversão ou... Alguém disse justificação pela fé? Esperava que alguém podia dizer isso. Sim. É o professor aqui. Sim. Quem fez isso? O Espírito Santo. Agora, quer dizer que só Deus pode salvar-te. Jesus disse que esse processo é do Espírito Santo. O que Jesus está a falar aqui sobre o Espírito Santo neste verso é divino. Vai para 1 Coríntios 2. Vamos ver o verso 9 e 10. 1 Coríntios 10. Eu vou depois nas perguntas e respostas, não se preocupem. 1 Coríntios 2. Leia comigo.
Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Param. Aqueles que o amam, aqueles que obedecem. Por quê? Porque se tu me amas, então quando você lê as Escrituras, que mais eu posso ler esse texto? As coisas que Deus preparou, aqueles que o obedeçam. Essa é a única maneira de amar a Deus. Se vocês sabem que eu amo gravata, alguma coisa, no meu aniversário, não me traga, brócolos. Traga-me uma gravata. Se a sua mulher ama flores, traga flores. Não traz vassoura para varrer a casa, traz flores. Deus diz que me ama, traga-me alguma obediência. Deus preparou algumas coisas para aqueles que o amam. Verso 10, porque Deus não as revelou pelo quê? Pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha, aqui o grego diz em compreender todas as coisas. Quantas coisas? Mas mesmo as profundezas de Deus. Esse verso nos diz que o Espírito Santo sabe tudo o que Deus sabe. Como você pode saber tudo o que Deus sabe e não ser divino? Ok. Deixa eu perguntar isso. Pode um ser divino ter um espírito que não é divino? Não. O Espírito Santo é uma pessoa inteligente. Ellen White escreve no livro Evangelismo 617: cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem tem problema com o céu, tem problema com o Pai. Quem tem problema com o céu, tem problema com o Filho. Não tenha problema com o Espírito Santo. Se tu ofenderes, o que a Bíblia fala? Sabe o que a Bíblia fala? Não há perdão neste mundo, nem no próximo. Quer lutar, lute com o Pai. Ou com o Filho. Deixa o Espírito Santo em paz. Ok. Deixa-me dizer alguma coisa sobre Jesus. Alguns dizem que Deus é uma pessoa que se comporta em três maneiras diferentes. Na segunda é o Pai, na terça é o Primo e na quarta é o Filho. Vamos para Hebreus 5 para ver se deixamos cair por terra essa teoria. Hebreus capítulo 5. E eu quero que leiam comigo. Pai querido, por favor, ao ir nesses preliminares, dá-me sabedoria para a compreensão, em nome de Jesus, amém. Hebreus capítulo 5, vamos ler a partir do verso 1. Quero que pensam, vocês devem pensar. Eu insisto ainda que me aprendam, vocês devem pensar. Verso 1. Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, podendo ele compadecer devidamente aos ignorantes e errantes, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Se Arão tinha problemas. Verso 3. E por esta razão deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, oferecer sacrifício pelo pecado. Verso 4. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi o Arão. Deus diz que ninguém pode se tornar por si mesmo um sacerdote. Se não ver, repita o verso. Nenhum homem pega essa honra para si mesmo, mas aquele que é chamado de Deus, assim como foi Arão.
Um sacerdote não é auto-escolhido ou apontado. Nenhum homem pega essa honra para si mesmo. Agora, respirem e vê o verso 5. Assim também, Cristo não se gloriou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Mas ele é o sumo sacerdote. Agora, se me disserem que Deus é apenas uma pessoa, estão me seguindo, então ele teria que se fazer de sumo sacerdote. Me perderam. Me perderam nos matos. Se Deus é uma pessoa, que terça segunda é Deus e terça-feira é outra pessoa, então ele se fez o sumo sacerdote. A Bíblia fala que o sumo sacerdote não é autosseletivo. Deve ser uma outra pessoa a selecioná-los. Então não pode me dizer que Cristo é apenas uma pessoa junto com Deus. Deve ter alguém para tornar Jesus um sumo sacerdote. Podem dizer amém pela Bíblia? Podem dizer amém por pensamentos e por lerem microscopicamente. A Bíblia diz que as pessoas comuns ouviram agradavelmente. Quem são os homens comuns? Nos dias dele. Não os fariseus e os escribas, não os doutores da lei. Os que não eram educados. Como é que eles ouviram de forma agradável? Porque eles entenderam. A Bíblia fala em 2 Pedro 3,9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Alguns na terra não são educados. Muitos na terra não são educados. E se Deus não quer que ninguém se perda, o Evangelho deve ser entendido em todos os níveis. É apenas uma questão de ler devagar, de retirar as distrações e veja o que a Bíblia está falando. A Bíblia vai te dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um 100% divino. Tem a mesma imagem, mesma divindade e são Deus. Agora, alguns não conseguem engolir que, dentre os três, temos diferentes níveis de autoridades. O pai é 100% um pai, certo? E uma mãe também é 100% membro da família. O filho também é 100% membro de uma família. Mas temos pai, mãe e crianças. Mas os três 100% membros de uma única família. Vai para João 13, verso 16. João 13, verso 16. Nosso tema é hoje, não tenho. Estamos apenas conversando. João capítulo 13, verso 16. Deixa-me dividi-lo em dois grupos. Na minha esquerda, leiam comigo. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o Senhor. Param. Aqui está o servo e aqui está o Senhor. Não, aqui está o Senhor e aqui está o servo. Quem é maior? O Senhor. O verso diz que o servo não é maior que o Senhor. Continua a ler. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora, o verso está a dizer que o que envia tem mais autoridade que o enviado. O embaixador do Japão não manda o presidente dos Estados Unidos para lado nenhum. Consegue entender? O presidente envia-o ou ela. O sargento não dá ordem ao general. Mas são 100% militares. O que envia é maior do que o enviado. Agora, vamos para João 15. Já encontraram João 15?
Read verse 20. What does that say? Veja o verso 20, lado direito. Remember the word. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. He told them that in chapter 13, verse 6. Já lhes disse isto no capítulo 13. Lembrai-vos que ele disse, o servo não é maior que o Senhor. Mas também disse que o que envia é maior do que o enviado. Vamos agora para João 17, versos 3. Are you there? Já chegaram? And this, say it with me. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, What do you know? aquele que tu enviaste. O que é que notaram? Jesus was Jesus foi by enviado por greater, quem é maior? the one who sent him. O que enviou, But greater in what? mas maior em quê? Authority. Autoridade, não divindade. Greater in authority. Maior em That's why Christ to say, autoridade. Por isso, Jesus falou no verso 14: meu Pai é maior que eu. Now, let's get Agora, some more clues about the power. vamos ir mais a fundo nessa coisa de divindade. Vamos para João 15, versos 26. John 14, verse 26. João 14, versos 26, aliás, quem já chegou, For us, what does it say about? leia comigo. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Quem está a enviar nesse verso? O Pai. Está a enviar quem? That tells you immediately. Isso vos diz imediatamente quem tem mais autoridade. Come on, don't hesitate. Não hesitam, falam sempre com confidência, mesmo quando estiverem errados. Estão comigo? Quem tem mais autoridade neste verso? Yes, don't hesitate. Sim, Why? não hesitem. Por quê? He sent. Porque ele John enviou. 13, 16 tells E us João 13,16 diz que o que envia é maior do que o enviado. Não hesitam, nós somos amigos, irmãos. Muito bom. in John 14, 26, Em João 14,26, quem manda quem? the Father. O Pai. Come on, talk to me. Falam Says comigo. the Son, the Son, Envia o Espírito Santo. the Father clearly has greater authority E o than the Pai Spirit. claramente tem mais autoridade que o Espírito Santo. Agora vai para João 15,26. John 15, verse João 26. 15,26. Deixa-me. Excited, I go too fast. Tome. 15, 26. Já encontraram? For me, Leiam comigo. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Spirit of truth, Agora, o Espírito da verdade shall testify of me. que Now, do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Jesus disse que eu enviarei o Espírito. now, here's Father, Son, Holy Ghost. Pai, Filho e Espírito Santo. Father Tanto o Pai e o Filho can send the Spirit. podem enviar o Espírito Santo. Can the Spirit send the Son? Pode o Espírito enviar o Filho? Yes, he did when the Son was human on earth. Sim, quando o Filho foi filho na terra, o Espírito o guiou. The Spirit sent the Son. O Espírito enviou o Filho na sua humanidade, não na sua divindade. And so Jesus could say, the Então Spirit of Jesus God podia dizer: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me brokenhearted. He sent para me. curar os quebrantados. Na sua humanidade, o Espírito tinha autoridade sobre Jesus. Familiar with Pentecost, Acts chapter São 2. familiar com Pentecostes, Atos capítulo 2, quando Jesus foi ao céu e sentou à direita do Pai, exercitando sua autoridade divina, Ele enviou o Espírito Santo. In his human experience on Na this sua experiência humana nesta terra, o Espírito enviou Jesus muitas vezes. Quando Cristo foi para o céu, no seu estatuto divino, Ele enviou o Espírito. both the Father Tanto o Pai, tanto o Filho, and the Spirit. pode enviar o Espírito. Now, go to John, not John, Romans chapter 8. Agora vamos para Romanos capítulo 8. All those who love the Bible say amen. Todos que amam a Bíblia digam amém. Eu amo mais do que vocês. You have Romans 8? Já encontraram Romanos 8? All right, two people said amen. 10 pessoas disseram amém. You have it? Já encontrou? Not yet, my handsome. Ainda não, meu irmão querido. You have Romans 8, verse 9. Romanos 8, verso 9 já. Leiam comigo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é o que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. O que observam neste texto? What
do you notice in that verse? Look at it. Vejam para o texto. O que é que vocês observaram no texto? Vamos ler juntos. But ye are not in Vós, the porém, flesh, não estáis na but so carne, ye are. mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. If God dwells in you, you're not in the flesh, you're in the Se spirit. Deus habita em ti, tu não estás na carne, mas no Espírito. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que é que notaram? He is called Ele é chamado the Spirit of Christ. o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus é a mesma pessoa. Because the Father can send him, Porque o Pai pode enviá-lo or the Son can send e o Filho pode enviá-lo. him. So he's given two names in that one Então, verse. é dado dois nomes naquele mesmo verso: o Espírito de Deus Read the e o last part Espírito of verse Santo. 9 again. Bem, Now, if a any última man parte do hath verso not 9, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Então, para ser membro da família de Deus, tem que ter o Espírito. Qual Espírito? Vê o verso 16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Este é o Espírito Santo. Muito obrigado por esse amém isolado. Apreciei muito porque estava já me sentindo muito sozinho aqui. Meus irmãos e irmãs, você e eu precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai enviou o Filho. O Filho veio, pagou o preço. O sacrifício envolveu a vida que ele viveu. Lutou com Satanás. Aguentou abusos de pessoa voluntariamente e ressuscitou, auto-ressuscitou. Tudo isso é sacrifício. Tem o Pai que o enviou, veio, pagou o preço pela lei do Pai. E foi morto e ressuscitou. E o Espírito Santo é que aplica as bênçãos desse sacrifício para nós. Então, quando diz que ele morreu na cruz, o que é que isso faz para mim? O Espírito de Deus que torna esse sacrifício operacional na sua vida e na minha. Se você tirar o Espírito, o sacrifício de Cristo não pode ser aplicado na tua vida. Todos os três têm um papel para desempenhar no Evangelho. O Evangelho é chamado de Evangelho de Cristo. Vai para 1 Pedro 4,17. Deixa eu mostrar uma coisa. 1 Pedro 4,17. Já encontraram? Leiam comigo. Porque já é tempo que começa o julgamento onde? Na casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus. Agora vai para 2 Tessalonicenses capítulo 8. 2 Tessalonicenses capítulo 8. Capítulo 1. Desculpe, capítulo 1. Já encontraram? Vamos ler o verso 7 e 8. Leiam comigo. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de quem? Do Senhor Jesus Cristo. A primeira Pedro 4,17 e este Tessalonicenses temos o Evangelho, a segunda Tessalonicenses 1,8, o Evangelho de Jesus Cristo. É o mesmo Evangelho porque é o mesmo Senhor e a mesma fé. Vamos juntar isso com João 17. João 17, versos 9. João 17, versos 9. Cristo está orando para os discípulos com essa oração poderosa. Aqui está o verso 9 e verso 10 de João 17. Quando encontrarem ele, amém, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Continua lendo. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas.
e neles sou glorificado. O que é teu é meu, então o evangelho que é seu também é meu. Father, Pai, Son, Filho, Holy Spirit. Espírito Santo. We are human beings, Nós somos humanos, que quer dizer que a nossa mente é o quê? finite. Finita. One of the problems we run into, Um dos problemas que nós temos, use a finite mind. nós queremos uma mente finita para completamente entender mentes infinitas. Isso é arrogância. Go to Job, I think it's Job. Vai para Jó, creio que é Jó, acho que é Jó, capítulo 11, verso 7. Vamos lá, verso 7. What does Job 11 say? O que é que Jó 11, 7 diz? Okay, I heard a sister saying, Sim, encontrei uma irmã encontrou. Leia, poderás descobrir as coisas profundas de Deus ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso? everything about God. Who do you think you Podes saber tudo sobre Deus. Quem que tu pensas que tu és? know everything about God? Se saberes tudo de Deus, sabe o que é que isto te torna? Deus. And so we study God. Então nós estudamos Deus com a consciência de saber apenas muito. But God is so good. Mas Deus é tão bom, Ele dá-nos o suficiente se nós responder We'll be blessed. em fé, seremos abençoados. Então, o que sabemos é que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito You know, Santo. from Genesis 1:1, Gênesis 1, Elohim more than one. Elohim mais do que um. Versos 26 e 27, dos muitos, um criou. We know Nós sabemos, tem uma hierarquia. O que envia é melhor do que o do enviado. A Bíblia ensina isso. the book of John particularly E o livro de João particularmente nos diz que Jesus foi enviado. Em todo o livro de João, ele foi enviado. in that sense. Neste sentido, meu Pai é maior do que eu. Divinity, Mas com relação à divindade, o Pai é divino, o Filho é divino, o Espírito Santo é divino. Ellen White nos diz no livro Evangelismo, acho que é na página 316, no capítulo que diz que a má interpretação do Espírito Santo. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, é isso que ela diz. let me. Deixa-me dizer mais uma coisa. Some people read statements Alguns leem cotações de Ellen White, onde apenas menciona o Pai e o Filho e não menciona o Espírito Santo. E aí concluem que o Espírito Santo não existe. to Vamos para numbers. números. Numbers. See, a feature of Bible writing, I call it No. the elliptical principle. É aqui um princípio que eu inventei, elíptico, um princípio, ninguém sabe, mas já encontraram no número 16? You can at least say yes or no. Pode pelo menos dizer sim ou não, ok. This chapter, there's a Nesse rebellion against capítulo Moses. há uma rebelião contra Moisés e Arão. Quem são os três rebeldes? Fire 'em. Let's read from verse 1. Cora, Coate e Levi. Agora, Cora, filho de Isa, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datá e Abirão, filhos de Eliabe, e Om, filho de Pelé, filhos de Ruben, tomando certos homens. Quais são os três rebeldes? Corá, Defe e Eliabe. Israel, 250 Levando perante Moisés, juntamente com 250 homens, os filhos de Israel, princípios da congregação. Verso 3. Ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram-lhes: demais too much é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a Assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra e depois falou a Corá. Quem é mencionado no verso 1? Corá, Isa e o outro. E no verso 5 o que é que diz? Dathan and Abiram mentioned. Apenas menciona Cora e os outros dois não são mencionados. Então o que é que presumimos? Estão incluídos. Em outras palavras, preencha o espaço vazio. Use your noggin. Do you have that word in Tennessee? Use a sua mente. Preencha o espaço vazio. Spoke Corinth and all his company, saying, even tomorrow the Lord will show who are his and who is holy, and will cause him to come near unto him.
Depois do Corá e toda a sua companhia, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber que é seu e que é o santo, ao qual fará chegar a si aquele a quem escolheu para si, chegar a si. Então Moisés mandou chamar Datã e Abraão, filhos de Eliabe. Eles, porém, responderam: não saberam. Então Moisés apenas menciona aqui o Corá e algumas vezes menciona os três. Por exemplo, vamos ao verso 12. Então Moisés mandou chamar a Datã e Abraão, filhos de Eliabe. Mas chamou também o Cora? Sim, mas não é mencionado no verso 12. Mas tem que preencher o espaço. Vai para Gênesis 15. Não achei que ia falar tudo isso, mas se calhar nunca mais vou vos ver. Mas eu gosto de defender Deus, o Espírito Santo e Jesus e a Bíblia. Eu adoro defendê-los. Gênesis capítulo 14, que o Espírito Santo me dê força para falar. Aconteceu nos dias de Arafai, rei de Shinar, e Og, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei do Elião, e Tidal, Erdelon, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bersa, e rei de Gomorra, e Sinab, rei de Admá, a Semder, rei de Sibon e o rei de Sabá. Então nós temos aqui Sodoma, a Bela e outros. No total 5 cidades. Podem ver isso no verso 2. Agora vai para Judas, o livro de Judas. O livro de Judas está antes do livro de Apocalipse. Judas. Judas é bem semelhante ao 2 Pedro capítulo 2. Efésios é bem semelhante ao Gálatas. Se tem Judas, quantos capítulos no Judas? Então vamos apenas mencionar o verso. Assim, verso 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, quantas mencionadas? 2. Mas sabemos que são 5. O que é que fazes? Preencha o espaço vazio. Continua lendo. Prostituindo-se como aqueles anjos e indo após a outra carne, foram postas como exemplo. O que Sodoma estava fazendo, outras cidades também estavam fazendo, mas o escritor não quer mencionar os 5, apenas usa 2 para representar o resto. Então, em toda a Bíblia encontramos Sodoma e Gomorra. E isto não faz das outras cidades templos de justiça. Também eram maus, tal como Sodoma e Gomorra. Mas o escritor apenas inclui 2, sabendo que o que vai ler vai saber incluir outras 3 cidades. Vai para Lucas 18. Lucas 18, verso 18. Quando é que o sol entra? Quando é que o sol se põe, aliás? Que horas? 14, 16 e 5? Ok. Eu não sou de Tennessee, não entendo a vossa linguagem, mas ok. Que livro que eu disse? Lucas, capítulo 18, verso 18. Perguntou-lhe um dos principais: bom mestre, que é de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Agora ouça com cuidado. Sabes os mandamentos? Aqui está falando Jesus. Todos sabemos quantos mandamentos tem. Vocês sabem. E vamos ver a lista que Jesus dá. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai. E quantos mandamentos Jesus mencionou? Ele está dizendo que ignora o resto dos mandamentos. O que é que ele deve fazer? Preenche o espaço vazio. Estão comigo? A Bíblia diz: vindem e rezoemos. Deixa-me deixar isso convosco. Quero que identifiquem o Estado. Vocês me dizem o Estado e vocês identifiquem a cidade. Estão preparados? Não parecem preparados, mas eu vou. Los Angeles.
Why didn't you wait for me to mention every city Por que não in California? me esperaram para mencionar todas as cidades em Califórnia? Nashville, Nashville, Dunlap, Dunlap, Ann Arbor. Anaba. God bless you. Deus vos abençoe. My brothers and sisters, Meus irmãos e go irmãs, now to the book of Acts chapter 9. quando vai para Atos 19, verso 5, Paul meets 12 disciples at Ephesus. Paulo fala a 2 discípulos que nunca ouviram do Espírito Santo. Paul teaches them about the Holy Ghost. Paulo ensina-lhes sobre o Espírito Santo. Verso 5, o que acontece? And when Quando they ouviram isso, heard this, they were. foram batizados. Now people use that to say E you o do not have to baptize povo, in the Father. alguns usam isso para dizer que não precisa batizar em nome do Espírito Santo, porque não foi mencionado. Mas quando você lê isso, o que você faz? Preenche o espaço vazio. Porque você já tem, em alguma parte da Bíblia, em Mateus 28, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paul knows that, but he just says Paulo sabe isso, mas ele menciona os filhos e espera que você preencha o espaço do Filho e do Espírito. the absence of a name does A not. ausência de um nome não significa que não existe. Go to Romans 13. Vai para Romanos 14. Romanos 13. Romanos 13. Are you in Romans? Já estão em Romanos, Powerful book if you want to um livro poderoso, se quiser entender a justificação pela fé. Mesmo jeito que estudamos Daniel e Apocalipse, pode estudar também Romanos e Gálatas. You have Romans 13. Romanos capítulo 13, verso 8. Read with me. Oh no man. A ninguém devais coisa alguma senão o amor recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não And thou shalt not. e não também. And if there be any other, E o outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Está aqui resumido. Quantos mandamentos Paulo menciona? 5. ignoring the other 5, Está ignorando outros 5? O que é que ele espera? Preencha fill in the o blanks. espaço vazio. I haven't got the time to list all 10. Não tenho tempo para mencionar os 10. Preencha o espaço vazio. Go to Zechariah. Vai para Zacarias. Zechariah. Zacarias. We read chapter 5, reading from verse 1. Capítulo 5, verso 1. Zacarias. Depois vamos para perguntas e respostas. Que vão decidir que já não têm perguntas. Isso seria bom. Do you have Zechariah 5? Tem Zacarias capítulo 5. Some of you still looking. Alguns ainda procuram. It's right before what book? Está antes de que livro? Malaquias. When you found it, say amen. Se encontraram, dizem Read amém. with me. Then I turned Tornei a levantar os meus olhos e olhei e eis um rolo voante. Perguntou-me, say it again. digam novamente, o anjo que vês, eu respondi, vejo um rolo voante que é de 20 covas de comprimento e 10 covas de largo. I see a flying Então, roll. eu disse a ele, This 20 cubits and the breadth que- thereof 10 cubits. é de 10 côvados de largura. Veja o verso 3 de forma microscópica. Então ele me disse, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. O que causou a maldição? Is a curse to those who A lei é uma maldição para aqueles que desobedecem. life to those who obey. É vida para aqueles que obedecem. É bênção para aqueles que obedecem. Mas é maldição para aqueles que desobedecem, porque traz condenação. Essa maldição será derregada de todo o que fazer o que é furtar, assim como daqui será desarregado conforme a maldição todo o que jurar falsamente. Agora, Commandments are mentioned. quais dois mandamentos aqui são mencionados? Thou shalt not steal and Não furtarás e shalt not take the name of the não Lord in vain. dirás o nome do Senhor em vão. One is from one table of the law. É de uma outra tábua do Senhor e o outro é da outra Zechariah is saying, tábua do Senhor. O que Zacarias está querendo dizer aqui, os 10 mandamentos habitam em todas as casas, porque todas as pessoas têm o senso de certo e errado. he didn't say, I see
2 flying scrolls. Não diz que eu vi 2 rolos voantes, diz que vi um. It affects the guy who steals. Afeta quem furta e aquele que ofende. Então, preenche espaço vazio. Tanto aquele que quebra o sábado, aquele que adora ídolos, tudo habita When em, reading the Bible, convosco. Quando estão lendo a Bíblia, leiam read devagar, microscopicamente, prayerfully, com oração read several e times. também leia várias vezes. Okay, Ok. let's pray. Father, Vamos orar. Pai, querido, hope I said something that blessed your people. espero Honor que you. diz alguma coisa que abençoe o povo e honra-te. E ao perguntar perguntas de resposta, eu clamo, Tiago 5, se alguém falta-lhe sabedoria, peça. Eu não tenho sabedoria, por favor, me dá sabedoria para glorificar-te Understanding e para que a compreensão possa aumentar. Em nome de Jesus eu oro. person in charge. Amém. You have a question, man, woman, or whomever?